Se sinta bem-vindo ao nosso programa que tem o título A Vida no Mundo Espiritual. Nós vamos aqui estudar, mas qual o objetivo desse estudo, qual o objetivo desse programa? Nós temos que estudar, refletir, pensar para compreender a vida, compreender a morte e compreender a vida no mundo espiritual. Porque nós temos que pensar, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Este é o nosso programa, A Vida no Mundo Espiritual. Então, hoje, que é o nosso primeiro programa, nós vamos começar a falar sobre um slide onde aparece o codificador Allan Kardec, que ele tem uma frase do livro Obras Póstumas muito interessante. E a frase é: pela educação, mais que pela instrução, que se transformará a humanidade. Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, que na época ele era um professor, um cientista, um estudioso, autor de vários livros. E essa frase que ele se refere à educação, mesmo porque ele teve toda uma experiência com Pestalozzi, e nós sabemos que não é o conhecimento em si que faz a grande diferença na evolução espiritual. O que é o importante? É nós termos o conhecimento e termos a educação sobre este conhecimento. Quantas vezes nós conhecemos profissionais que têm um bom conhecimento da sua área, mas que não age, não executa a sua área, o seu conhecimento com educação, com dignidade, com respeito. Então, estudar a doutrina espírita é um motivo para que cada um de nós se autoeduque, se reeduque, para, com base na educação, com o nosso conhecimento, nós conseguimos fazer o quê? Viver melhor, desta forma, morrer melhor e dar continuidade à nossa vida, porque nós somos espíritos imortais. Estamos aqui apenas de passagem com esse corpo, onde esta vida é apenas um momento de aprendizado. Cada vida nossa é um momento de aprendizado. Então, nascemos, temos essas experiências dessa vida, muitas vezes experiências sofridas, muitas vezes experiências doloridas, muitas vezes experiências agradáveis, mas que muitos de nós não apreciam a experiência agradável. E quando fazemos um balanço da nossa vida, apenas enaltecemos os momentos de tristeza, os momentos de dores, de provas. Então, nós temos que ter essa percepção para avaliarmos a nossa vida, identificando os momentos de provas, os momentos difíceis, das dores, mas principalmente, mesmo inclusive no momento da dor, nós tirarmos o quê? O ensinamento da vida. Nós temos que aprender a viver. E toda essa doutrina espírita, todas essas obras, elas vêm nos mostrar o quê? Como se fosse um verdadeiro manual de viver bem, para morrer bem e dar um belo prosseguimento à nossa vida espiritual. Dando continuidade, vamos ver aqui nesse slide que o Nosso Lar é um livro que ele aborda muito a vida no mundo espiritual. É uma psicografia do espírito André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier, e que o Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, sempre esteve presente na mediunidade, acompanhando a mediunidade do Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. E esse livro Nosso Lar, que inclusive já tem filmes sobre ele, é um livro que ele deve ser estudado, não apenas lido como um romance, mas sim
se analisarmos os casos, as consequências das escolhas, se analisarmos os fatos das vidas de cada pessoa que, após a sua vida, quando desencarnou, foi para essa colônia, assim nós vamos aprender muito a viver bem. Então, para mim, particularmente, este é um livro como se fosse um manual de vida. E é muito interessante, porque o livro Nosso Lar, ele foi psicografado em 1943. Em 1941, André Luiz, que é o espírito, apareceu para Chico Xavier pela primeira vez em companhia do mentor Emmanuel. E muito interessante, porque o André Luiz participou de em torno de 700 reuniões mediúnicas com o Chico Xavier para se afinizarem, para que o pensamento do André Luiz pudesse estar afinizado com os pensamentos do Chico Xavier. Isso mostra a seriedade da obra. Muitas vezes, aliás, tem muitas obras psicografadas por muitos médiuns, por muitos espíritos, mas nós temos que ter o critério de, ao lermos uma obra dessa, fazermos uma avaliação, se faz sentido, se não faz, qual é a seriedade do médium, quem é aquele espírito, qual o vocabulário que ele usa, quais as ideias que ele usa. Por quê? Porque não basta estar desencarnado, não basta apenas um espírito dar uma mensagem e essa mensagem nós admitirmos como uma mensagem boa, instrutiva. Não, porque os mortos, os espíritos, são exatamente como nós encarnados. A pessoa que ela leva uma vida falando coisas sensatas, usando a mente com seriedade, com bom senso, quando ela desencarna, ela mantém esse padrão. Mas quem não conhece alguém que fala sobre tudo, fala o que vem na cabeça, são pessoas ansiosas, são pessoas imediatistas, e que quando elas desencarnam, se alguém pedir uma mensagem, uma orientação, ela vai dar daquilo que ela sabe, da experiência dela. Então, da seriedade desse livro, é que o Emmanuel, o mentor do Chico, fez essa aproximação do espírito André Luiz com o médium Chico Xavier, e foi uma aproximação longa. Foram quase 700 reuniões ali, o André Luiz espírito acompanhando o Emmanuel, acompanhando o trabalho do Chico, trabalho de caridade, o trabalho mediúnico, para haver o quê? Esse laço de amizade. E aí, a doutrina espírita, Allan Kardec é o codificador, em 1857. E aí, nós vamos ver que a vida no mundo espiritual, ela começa, uma série, começa justamente com o livro Nosso Lar. Mas o Nosso Lar, ele foi psicografado em 1943, mas ele foi lançado em 1944. Aqui, eu vou passar assim só para a gente ter uma ideia dessa série, porque foi uma série longa de vários livros que abordam justamente a vida no mundo espiritual, as situações, são inúmeros casos, que muitos desses casos nós vamos estudar aqui. Ao longo do nosso programa, nós vamos abordar, porque muitos desses casos, se analisarmos assim profundamente, veremos que muito tem da nossa vida. Porque são coisas, são fatos, circunstâncias que todos nós passamos. São dúvidas, desejos, anseios, preocupações, lágrimas, sofrimentos, comum a todos nós. Por quê? Todos nós estamos na mesma faixa, todos nós estamos no mundo de provas e expiações, então o sofrimento nosso é muito parecido. Mas para a gente ter uma ideia da cronologia dos livros psicografados pelo espírito, pelo médium Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, a sequência é justamente essa. Em 1944, o livro Nosso Lar e os Mensageiros.
E aí, depois, vem o 1945, Missionários da Luz, 1946, Obreiros da Vida Eterna, depois, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, Sexo e Destino e A Vida Continua. Só uma curiosidade, até o ano de 2010, 2 milhões de exemplares do Nosso Lar foi vendido. Isso mostra para a gente que muitas pessoas estão buscando a vida no mundo espiritual. Porque, de fato, quando pensamos, para onde eu vou? Independente da religião, independente das nossas crenças, independente do que a gente escuta, mas dentro da reflexão, a gente pode pensar, para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? As minhas experiências, os meus sentimentos, o que eu penso sobre tudo, essa minha bagagem toda, que eu passei essa vida toda aqui, para onde que eu vou com essa bagagem toda? Da mesma forma que a gente pergunta, de onde eu vim? Por que às vezes eu tenho tendências, às vezes uma tendência profissional, às vezes uma tendência para ter um determinado tipo de comportamento, às vezes tem um dom, uma experiência. E essa bagagem que eu trago, de onde ela veio? Por que eu, alguns momentos, sinto afinidade por umas pessoas e sinto antipatias por outras pessoas? E muitas vezes nós acabamos de conhecer. De onde vem esse entrosamento? Será que é de uma vida passada? Será que não? Então, essas perguntas nós temos que fazer, nós temos que refletir, independente da religião de cada um, mas nós temos que ver o que faz sentido para cada um de nós. Porque será que seria justo nós termos apenas uma única vida? E nesta única vida, nessa única experiência, uma pessoa ter uma vida organizada, uma vida com saúde, uma vida com a família estruturada, e uma outra pessoa não ter acesso a nada disso. Ter uma vida de penúria, nascer num ambiente muito hostil, sem possibilidades nenhuma, muito doente, dependendo de tudo e de todos. Onde estaria a justiça? Por que isso? Será que não é porque isto é uma consequência, é uma resposta a alguma atitude nossa numa vida do passado? Faz sentido. Não é castigo, é apenas uma consequência do livre-arbítrio. Porque a lei de ação e reação é uma lei divina. Não é Deus que castiga. Nós apenas temos as consequências de alguma coisa que nós fazemos, que nós determinamos. Porque quando nós plantamos alguma coisa, nós vamos colher exatamente o que nós plantamos. Mas o importante é que Deus, na sua justiça e na sua bondade, nos dá a oportunidade de ter mais uma vida para resgatar e assim ser feliz. Continuaremos no próximo programa. Até lá!